Olá turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos aprender sobre conjuntos numéricos, certo? Então, de imediato, pessoal, o que é um conjunto? O conjunto é a união de determinado elemento. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de livros, quais são os meus elementos? São os livros. Se eu tenho um conjunto de lápis, quais são os meus elementos? São os lápis. Só que trazendo aqui para o nosso conteúdo, que é conjunto de números, o próprio nome já diz, conjunto de números, certo? Então, quais são eles? Existem 5 conjuntos de números. São eles os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os irracionais e os números reais, certo? Então aqui, ó, eu trouxe uma imagem que mostra pra gente cada um desses conjuntos. Primeiramente, a gente tem os números naturais, que por sua vez está englobado nos números inteiros, que por sua vez está englobado nos números racionais, certo? A gente percebe que todos esses conjuntos estão englobados em quem? Nos números reais, certo? E percebemos também que os números irracionais não faz parte nem dos naturais, nem dos inteiros e nem dos racionais, porém faz parte também dos números reais. Essa imagem aqui, de início, vai parecer confusa para vocês, certo? Mas ao decorrer da aula, que a gente foi explicando cada tópico, no final vocês vão compreender ela bem direitinho, tá bom? Então vamos lá aprender sobre cada conjunto. Conjunto dos números naturais, pessoal. O que são eles? Os números naturais são números positivos, certo? A partir do zero. A gente utiliza ele para contagem. Por exemplo, se eu abro lá meu estojo, certo? Eu abro lá meu estojo. Eu quero saber quantos lápis tem dentro do meu estojo. Eu tenho como ter menos 3 lápis no meu estojo? Não. Não existe quantidade negativa, certo? Então, natural é sempre aquele número que indica uma quantidade. Por exemplo, se eu abrir meu estojo, eu posso ter 2,3 lápis? Não. Mas eu posso abrir meu estojo e não ter nenhum lápis? Pode. Então, se não tiver nenhum lápis, vai ser o número 0. Então, o 0 é sim um número natural. Eu posso abrir meu estojo e ter um lápis? Posso. Pode ter 2 lápis, 3 lápis, 4 lápis e assim por diante. Então, com isso, o número natural é identificado pela letrinha N, certo? A letra N indica que é um número natural. E é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito, certo? Então, a partir do 0, todos os números são números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente. Certo, pessoal? Então, esses são os números naturais que são representados pela letrinha N. Beleza? Vamos aqui adiante. Números inteiros. Eu acho que vocês já viram em algum jornal, em algum noticiário, falando sobre lugares que têm temperaturas negativas, ou seja, está tão frio que a temperatura fica abaixo de 0. Por exemplo, temperatura no Canadá está menos 5 graus, certo? Então, sempre que fala em temperatura negativa, em números negativos, envolve números inteiros, porque os números inteiros são os números negativos adicionados com os números naturais. Quem são naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Então, por esse motivo, eu tenho nos números inteiros todos os números negativos, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, até o infinito para o negativo, certo? E também somado com os naturais, que é quem? 0, 1, 2, 3, até o infinito. Beleza, pessoal? Os números inteiros são representados pela letrinha Z. Então, lembrando, natural, letra N, números inteiros, letra Z. Até aí tranquilo, não é isso? Vamos lá. Números racionais. Vamos lá, de início, a gente tem que saber o quê? Se o número é natural, ele é inteiro, beleza? É um conjunto fazendo parte do outro. Todo número que é natural é também inteiro. Todo número que é inteiro é também racional. Por sua vez, então, todo número racional é inteiro, por sua vez, então, todo número que é natural é inteiro e é racional, porque um conjunto faz parte do outro, certo? Então, o que são números racionais? Primeiramente, esse conjunto é representado pela letrinha Q. Então, natural, letra N, inteiro, letra Z, e racional, letra Q, certo? Então, número racional é todo e qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, tá bom? Então, quais são eles? São todos os números inteiros, o que inclui o quê também? As raízes exatas. Como assim, professor? Por exemplo, se eu quero perguntar para você, a raiz quadrada de 25 é um número racional? Primeiramente, pessoal, quanto que é a raiz quadrada de 25? É o número 5, certo? Então, o número 5 é o quê? É um número inteiro, não é? Inteiro é o quê? Negativos, o 0 e todos os positivos. Então, se eu resolver a raiz de 25, eu vou ter como resultado o número 5. Então, por sua vez, o número 5
é também um número racional, porque o número 5, eu posso sim colocar ele de forma de fração, não posso? 5 sobre 1 é 5, 10 sobre 2 é 5, então por sua vez, por ser colocado como fração, o número 5 é também um número racional, certo? Então todo e qualquer número que pode ser colocado em fração é um número racional. Eu tenho também aqui ó, os decimais finitos. O que é o decimal finito, pessoal? São todos os números decimais que têm um fim. Por exemplo, 0,3. Por que, professor, 0,3 é racional? Eu posso colocar 0,3 como fração? Posso. A gente já aprendeu isso no 6º ano, né? 0,3, se eu retirar a vírgula, fica que número? Fica 3. Como eu retirei a vírgula, fica 3 sobre 10. Por que 3 sobre 10? Porque depois da vírgula tem apenas um número, certo? Outro número aqui, 2,45. Se eu retirar a vírgula, fica como? 245 dividido por 100. Por que por 100? Porque após a vírgula eu percebo que tem dois números, beleza? Então todo e qualquer número que pode ser colocado como fração é um número racional, certo? Só relembrando. E aqui por último, eu também tenho que as dízimas periódicas também são números racionais. Primeiramente, o que é dízima periódica? São todos os números decimais infinitos, certo? Que após a vírgula, a gente percebe que ele se repete, certo? Aqui, no nosso primeiro exemplo, fica 1,13 até o infinito. Porém, eu sei que é um dízimo periódico porque o que vem após a vírgula está sempre se repetindo, certo? Infinitamente. Assim como o nosso segundo exemplo, no caso aqui, 0,77777 até o infinito. Então eu percebo que o número 7 está se repetindo. Então isso é uma dízima periódica. Isso aqui pode ser transformado em fração. Como pode ser transformado em fração? É também um número racional. Tranquilo? Vamos agora para os números irracionais. Então, pessoal, os números irracionais são representados pela letrinha I. Relembrando, naturais, letra N, inteiros, letra Z, racionais, letra Q e irracionais, letra I. Então, o irracional é simples. Se o racional pode ser colocado em fração, os irracionais são o quê? São os números que não podem ser colocados de forma de fração. Beleza? Então, ou o número é racional ou ele é irracional. Ou pode ser colocado de forma de fração ou ele não pode ser colocado em forma de fração. Beleza? Então, aqui, ó, quais são esses números que não podem ser colocados de forma de fração? São os decimais infinitos, como por exemplo aqui, 0,15419845. Percebam que é um número decimal infinito, porém não é uma dízima periódica, certo? Por que não é dízima periódica? Porque aqui eu observo que não se repete nenhum período, certo? Então é o número 15, depois vem 41, depois vem 98, então não tem nada se repetindo. Caso contrário, se estivesse se repetindo, seria o quê? Uma dízima periódica. Quando é dízima periódica, é um número racional, porque a gente consegue colocá-lo em forma de fração. Porém, quando é dessa forma aqui, ó, número decimal infinito sem dízima periódica, é um número irracional, porque é impossível colocá-lo em forma de fração. Beleza? E também as raízes não exatas. Por exemplo, raiz de 2. Se eu colocar na calculadora raiz de 2, vai dar um número infinito, até sumir, até acabar com a calculadora. Lógico, para essa calculadora, ficar pontinho, reticência, 700. Porque é um número infinito, onde eu não vou colocar nunca ele em forma de fração, tá bom? Então, relembrando, decimais infinitos que não sejam dízimas periódicas e raízes não exatas. Então, esses são números que fazem parte dos números irracionais, tranquilo? Números que não consigo colocar em forma de fração, diferente dos números racionais. Beleza? Pegou a diferença, né? Racionais pode ser fração, irracionais nunca pode ser fração. Ou é racional ou é irracional, nunca pode ser os dois ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, aqui vamos agora para o nosso último e principal conjunto, que são os números reais. O que são números reais, pessoal? Lembra lá do nosso desenho que o número real, ele englobava todos os conjuntos, certo? Então, o número real, ele é um número natural, ele é um número inteiro, ele é um número racional e ele também é um número irracional. Então, qualquer número é um número real, beleza? Qualquer número que seja natural, inteiro, racional ou irracional é um número real. Ou eu posso enxugar tudo isso e falar que os números reais é a soma de números racionais e números irracionais. Porque eu sei que racionais fazem parte dele quem? Naturais e inteiros. E os irracionais são os que não fazem parte desse trio. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi nossa aula de hoje, certo? Aqui eu trouxe só o diagrama para que a gente entenda agora, de fato, como o menor conjunto eu tenho quem? Naturais, que está dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais, que está dentro dos reais,
e eu tenho aqui os irracionais que faz parte também dos reais. Então, tudo isso aqui faz parte dos reais e os irracionais também faz parte dos reais, porém, cada um do seu modo, tá bom? Então, se ele é natural, ele é inteiro, se ele é inteiro, ele também é racional, e se ele é racional, ele é real. Tranquilo? Como eu estava falando anteriormente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus e um grande abraço.